Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre o alprazolam, que é uma medicação da classe de benzodiazepínicos, conhecido também com o nome de Frontal ou Apraz, bastante usado na neurologia e na psiquiatria, principalmente no tratamento de transtornos ansiosos e no tratamento da insônia. Então, assistam esse vídeo para vocês entenderem melhor sobre o alprazolam. Então, vamos lá. O alprazolam é uma medicação da classe dos benzodiazepínicos, assim como o Rivotril, que é o clonazepam, ou o diazepam. O alprazolam tem um efeito ansiolítico bastante importante. Ele atua no cérebro se ligando aos receptores GABA-A, aumentando assim os efeitos inibitórios do neurotransmissor GABA no cérebro. O GABA é um neurotransmissor que diminui a atividade elétrica cerebral. O alprazolam também tem um efeito no centro do medo, que é localizado na amígdala. A amígdala não é da garganta, mas é uma região do cérebro que controla as emoções. Então, ele tem um efeito ansiolítico, deixando a pessoa mais tranquila, menos ansiosa. A principal indicação do alprazolam é no tratamento de transtornos ansiosos, como, por exemplo, o transtorno do pânico. Então, o paciente que tem uma crise de pânico, que é caracterizada por uma ansiedade extrema, com uma sudorese, com um aumento da frequência cardíaca, um aumento da frequência respiratória, uma sensação de morte, sensação de medo também. Então, o paciente toma o alprazolam e tem um efeito ansiolítico, um efeito calmante. É uma medicação usada também no tratamento de vários outros transtornos ansiosos, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada. E é uma medicação também que é usada no tratamento da insônia. Mas um ponto que eu queria deixar claro para vocês é que a maioria dos pacientes que têm insônia, a causa pode estar relacionada à ansiedade. Então, os pacientes que usam o alprazolam para dormir, na maioria das vezes, têm uma ansiedade não tratada ou não controlada, e quando tomam o alprazolam, sentem uma melhora da ansiedade e dormem melhor. Então, é por esse motivo que é muitas vezes usado no tratamento da insônia também. Os nomes comerciais mais comuns são Frontal, o Frontal que tem uma formulação sublingual e uma formulação de liberação prolongada chamada XR, e o Apraz. E a medicação vem em comprimidos de 0,25 mg, 0,5 mg, 1 e 2 mg. Entre as vantagens do alprazolam, uma das principais é que o efeito de ação é muito rápido. Então, é indicado para esses pacientes que têm uma crise de ansiedade e, às vezes, usam comprimido sublingual e têm uma melhora imediata dos sintomas. É uma excelente medicação também no tratamento de transtornos ansiosos, geralmente como um tratamento adjuvante. O paciente começa a usar um ansiolítico ou um antidepressivo. Um exemplo é a sertralina, a fluoxetina. E como essas medicações demoram de 4 a 6 semanas para fazer efeito, no começo do tratamento, a gente, às vezes, associa o alprazolam para melhorar os sintomas ansiosos. E depois que a medicação vai fazendo efeito, a gente começa a reduzir o alprazolam, tentando fazer um desmame. Outra vantagem é a formulação prolongada, que é o XR. Essa medicação tem uma meia-vida longa. Tá? Em média, a meia-vida é de 11 a 16 horas, podendo chegar até 24 horas. É uma medicação que, quando o paciente para de tomar, demora geralmente uma semana para sair do corpo. Ou seja, tem um efeito prolongado, ajudando assim nos sintomas ansiosos. E é uma medicação que causa menos sedação quando comparado a outros benzodiazepínicos. Em relação às doses, geralmente as doses vão de 0,25 a 2 mg ao dia, sendo que a dose máxima é de 6 mg ao dia. Os pacientes que são muito ansiosos e têm crises de pânico, muitas vezes usam a medicação 3, 4 vezes ao dia, às vezes doses mais baixas, mas mais vezes ao dia. E algumas dicas importantes que eu queria deixar para vocês é que a gente deve sempre tentar manter a dose mais baixa que seja eficaz, sempre reavaliar a necessidade da manutenção da medicação periodicamente, para o paciente não ficar usando a medicação durante anos, e lembrar que o risco de dependência é maior com doses mais altas ou relacionado ao tempo de uso. Quanto maior tempo de uso da medicação, maior o risco de dependência. Inclusive, é uma medicação de tarja preta por esse risco de dependência. Alguns efeitos colaterais mais comuns incluem sedação, fadiga, depressão, tontura, fraqueza, esquecimentos. Em alguns pacientes tem alguns efeitos considerados paradoxais, que é o efeito contrário do que a gente espera, como, por exemplo, uma hiperexcitabilidade, um nervosismo, e isso pode acontecer não só com o alprazolam, mas com outros benzodiazepínicos também. Sempre lembrar que é uma medicação que tem risco de dependência e tolerância, e não deve ser usada junto com álcool, porque o álcool pode aumentar o efeito dessa medicação. Algumas contraindicações do uso incluem pacientes com glaucoma de ângulo fechado, porque a medicação pode aumentar a pressão intraocular, pacientes tomando medicações antifúngicas, como, por exemplo, cetoconazol
o itraconazol, porque essa medicação pode ter um efeito aumentado também, e pacientes que têm alergia aos benzodiazepínicos, como o alprazolam. Deve-se também ter bastante cuidado com os pacientes que têm doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. Esses pacientes já têm uma dificuldade respiratória pela doença pulmonar e a medicação pode diminuir a frequência respiratória e o paciente pode ter uma dessaturação, diminuir a oxigenação do sangue pelo uso dessas medicações. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. O alprazolam é uma excelente medicação no tratamento de transtornos ansiosos, geralmente é associado a outra medicação ansiolítica para ajudar no tratamento e mais para frente é feito um desmame e até uma suspensão dessa medicação. Existe um risco de dependência, principalmente em doses mais altas e quando o tempo de uso é prolongado, e uma orientação é nunca suspender a medicação abruptamente. É sempre necessário fazer um desmame, porque a suspensão abrupta pode causar insônia, uma agitação de rebote e muitas vezes um risco de crises convulsivas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o alprazolam, deixe aqui embaixo para mim, por favor, que eu vou tentar responder. Por favor, se inscrevam no canal e deixem seu like aqui. Obrigado pela atenção e até mais.